Hoje eu vou resolver uma bateria de questões, como prometido, para Agente de Combate a Endemias, para que você consiga acertar o máximo de questões na sua prova e consiga a sua aprovação. Eu vou para a tela do meu computador e aí eu vou comentar e resolver questões que podem te ajudar e que com certeza vão te ajudar na hora da sua prova. Primeira questão do Instituto Consulplan diz o seguinte: consiste no aumento repentino e inesperado de casos de uma doença em uma determinada região, comunidade ou estação do ano. O número de casos pode variar de acordo com o agente que causa a doença. Também avalia-se o tamanho e o tipo de exposição anterior quando se trata de uma doença conhecida. As informações se referem a... E aqui nós temos as opções: surto, endemia, mitigação e pandemia. E a questão, ela aborda um conteúdo referente à diferenciação entre o que é surto, o que é uma endemia, o que é uma pandemia e o que também é uma epidemia. É uma questão muito recorrente nas provas e que você tem que exercitar realizando questões para que você consiga aí se desenvolver bem na sua prova. Aqui no nosso material nós podemos encontrar esses conceitos de maneira esquematizada para entender melhor do que se trata essa questão. Olha só, epidemia é o aumento significativo de casos em uma área limitada. Gente, em algumas provas você vai encontrar que a epidemia é um conjunto de surtos. O surto é o aumento de casos de um modo mais micro, ou seja, quando existe um aumento repentino, do nada aumenta algum caso de alguma doença, nós dizemos que isso é um surto. Por exemplo, um aumento repentino num bairro específico de alguma doença específica. Quando esse surto ele começa a romper a barreira do bairro, começa a se espalhar para outros bairros ou para outras cidades, desde que seja ainda de maneira mais limitada, ou seja, numa região, nós falamos que esse aumento brusco ele é uma epidemia. Então olha só, a gente já sabe que a questão, ela está falando de surto. Por quê? Porque não tem uma alternativa que se refere à epidemia. Por isso que a alternativa correta é a letra A, surto. No entanto, a gente vai comentar esses outros conceitos para que a gente entenda melhor sobre esse assunto. Olha só, então o surto ele é um aumento repentino numa região muito pequena. No caso aqui, um bairro, uma região mais limitada. Quando eu falo de epidemia, é como se fosse um conjunto de surtos. Uma área que é mais abrangente, no entanto, ela ainda é limitada, por exemplo, à cidade, a vários bairros, a um conjunto de bairros, a uma região mais ampla. Quando eu falo de endemia, que é a alternativa B, a endemia, segundo o conceito dado pelo nosso material, representa a presença constante de uma doença em uma área específica. O que significa isso? Toda vez que eu falo de endemia, eu não estou falando especificamente sobre número, se é pouco ou muita doença ou uma região muito grande, porque quando eu falo, por exemplo, de conceitos de surto, epidemia e também de pandemia, eu estou falando de uma área geográfica que é abrangida por uma determinada doença, do micro, falando aqui em surto, ao macro, quando eu cito, por exemplo, a pandemia. A endemia tem a ver com uma presença contínua de uma doença numa determinada região. Por exemplo, quando eu digo que na Amazônia recorrentemente existe dengue, chikungunya, eu estou falando que essa é uma doença endêmica, ou seja, uma doença que é específica daquela região e que de estação em estação, todos os anos, a partir de um determinado ciclo, de um determinado tempo, essa doença ela é recorrente. Por isso, a alternativa correta aqui é a letra A, surto. Próxima questão do Instituto Consulplan, também para agentes de endemias, lembrando que todas essas questões são para agentes de endemias para te proporcionar uma melhor preparação para a sua prova. Olha só, o profissional PDS, 35 anos, aqui é uma sigla do nome dele, tá? Agente de combate a endemias, constatou diversos casos de esquistossomose e dengue em seu município de atuação. A notificação desses casos, notificação compulsória, é realizado pelo Sistema de Informação comumente reportado pela sigla. Galera, olha só, quando a gente estuda a lista de doenças compulsórias, e aqui no nosso material nós vamos encontrar quais são as doenças de notificação compulsória, nós vamos verificar que
Quando é detectado essa doença, o agente endemias, o responsável ali, a autoridade sanitária, vai notificar esses casos e vai registrar esses casos em um sistema. Esse sistema, ele se chama SINAM, que é o Sistema de Informação de Agravos de Notificação. Galera, todo esse sistema, ele é alimentado pelos profissionais de saúde. Qual é a lista dessas doenças de notificação compulsória? É muito grande. A gente não vai citar uma por uma aqui, mas, por exemplo, o HIV, a tuberculose, são exemplos de doenças de notificação compulsória que devem ser registrados. Para quê? Para que as pessoas consigam controlar os casos em uma determinada região e propor medidas para combater esses casos e também proporcionar ali a longo prazo saídas para melhorar a saúde da população. Então, esse sistema que você registra essas doenças de notificação compulsória, que estão na literalidade, estão descritas em um documento, se chama SINAM, Sistema de Informação de Agravos de Notificação. Olha só, a alternativa dessa questão é a letra A. Próxima questão, também do Instituto Consulplan, da Prefeitura de Hortolândia, uma questão recente. Então, a gente vai sempre frisar aqui questões recentes que podem vir a ser cobradas nos nossos editais, nas nossas provas. Um estudo científico publicado na revista Caderno de Saúde Pública, em 2021, relatou a ocorrência de um surto de esquistossomose aguda na praia de Porto de Galinhas, Pernambuco, Brasil. Segundo o manuscrito, 662 pessoas tiveram um diagnóstico positivo para esquistossoma mansoni. A infecção humana em massa ocorreu devido às chuvas pesadas que provocaram enchentes no rio Ipojuca. As águas invadiram as residências e expuseram as famílias às cercárias durante semanas até que as águas baixassem. A transmissão da esquistossomose pode ocorrer quando o indivíduo suscetível entre em contato com. E aqui, galera, nós temos as alternativas. Para que você entenda um pouco dessa questão, ela te deu um panorama aqui, ela te deu um contexto. Pessoas que tiveram contato com as chuvas ali, com a água da chuva, adquiriram a esquistossomose e nós queremos saber como que o indivíduo que mete o pé na água, ele vai adquirir a esquistossomose. Essa doença, ela é adquirida principalmente quando em rios, né? Você percebe que pessoas, às vezes, que têm contato com rios que não são muito limpos, que tem, de repente, algum cano de esgoto descendo nesse rio, essas pessoas são suscetíveis à esquistossomose. Por quê? Porque esse verme, vamos dizer assim, ele é liberado, ele se aloja na pessoa infectada, né, nas fezes da pessoa infectada. E uma vez que a pessoa libera fezes infectadas na água, esses ovos da esquistossomose, eles acabam fazendo o seu ciclo de vida. E um dos ciclos da esquistossomose passa pelo caramujo. Ele recebe, vamos dizer assim, os ovos que são liberados pela fezes de alguém infectada, é liberado no caramujo, e o caramujo ele vai se desenvolver ali os ovos dentro dele, né? E vai liberar as chamadas cercárias, né, que são como se fossem pequenos verminhos, larvas pequenas. Eu não sei o termo técnico, mas seriam, para que você entenda visualmente falando, pequenas larvas que vão sair do caramujo e vão entrar na pele das pessoas que estão se banhando, nas pessoas que têm contato com essa água contaminada. Então, repetindo, alguém infectado defeca ou elimina fezes de alguma forma na água, essa fezes contaminada libera ovos, esses ovos entram em contato com os caramujos, que se desenvolvem nos caramujos, liberando cercárias. Essas cercárias são espécies de pequenos vermes, entram na pele da pessoa e refazem todo esse ciclo. Contaminam essa pessoa vai liberar fezes, vai contaminar outras. Então, esse é o ciclo de vida da esquistossomose, também conhecida como barriga d'água. Então, a alternativa correta aqui nessa questão, galera, é a letra A, porque o caramujo ele faz parte desse ciclo
de vida, como eu disse para vocês, da esquistossomose. Então, alternativa correta, letra A. Próxima questão do Instituto Verbena, também para a SED, diz o seguinte: a leishmaniose tegumentar americana, também conhecida como úlcera de Bauru, é uma doença infecciosa não contagiosa causada por um protozoário de transmissão vetorial que acomete a pele e a mucosa. São reservatórios desse agente etiológico. E aí nós temos as alternativas. Galera, é o seguinte, olha só. Qual que é o vetor da leishmaniose? A gente viu que acontece de maneira vetorial. Então, qual é o vetor da leishmaniose tegumentar americana? Algumas questões podem te confundir colocando, por exemplo, que é o mosquito Aedes aegypti. E não é. Você tem que saber que o vetor da leishmaniose é o mosquito chamado mosquito palha, comumente chamado de mosquito palha. Ele vai sugar, né, o animal que está infectado e vai transmitir às pessoas. É por isso que não é uma doença infecciosa. Então você tem que ter ali o animal infectado e o mosquito, que no caso é o vetor, para transmitir esse protozoário do animal infectado para o homem. Então, qual que é o reservatório, ou seja, aonde é que esse protozoário ele é armazenado antes de ser, vamos dizer assim, transportado pelos mosquitos palha. Então, quais são os reservatórios desse protozoário? São animais como roedores, cães, gatos. Então, esses animais, eles armazenam um protozoário que é transportado, vamos assim dizer, numa segunda fase pelo mosquito palha e transmitido às pessoas. Esse Aedes aegypti aqui nas alternativas está aqui somente para confundir vocês. Então, o Aedes aegypti não tem nada a ver com a leishmaniose, tá bom? O Aedes aegypti vai transportar, vai ser vetor de outras doenças, né? Como dengue, chikungunya, zika. Mas no caso de leishmaniose tegumentar, o vetor responsável é o mosquito palha. Então a alternativa dessa questão é a letra B de bola. Os animais silvestres, como roedores, animais domésticos, como cães e gatos, são ali reservatórios desse protozoário. Agora vamos revisar todos esses assuntos que nós vimos nas questões de hoje através de flashcards. Esses flashcards vocês vão encontrar também no material, tá certo? Olha só, a primeira pergunta diz o seguinte: no ciclo da esquistossomose, a contaminação do ser humano se dá pela... E aí, no ciclo da esquistossomose, nós vimos isso numa questão anterior. A alternativa correta é penetração da cercária do esquistossoma mansoni através da pele. Então, nesse ciclo, nós encontramos a cercária, que é uma espécie de pequeno verme, né, que está se desenvolvendo e que sai ali do caramujo e entra na pele das pessoas que se banham em rios contaminados, que colocam os seus pés em águas chuvosas, né, em esgotos, enfim, aonde tem ali a presença das cercárias do esquistossoma mansoni. Próxima pergunta: o sistema de informação de notificações e agravos, qual que é o nome mesmo? É SINAM, né? Sistema de informação e de notificações em agravos. É onde você registra todas aquelas doenças que precisam ser comunicadas às autoridades de saúde, de modo que você ali tenha um combate ali, melhore a saúde daquelas pessoas que estão sendo acometidas por essa doença. E a terceira pergunta diz o seguinte: doença causada por protozoário conhecido como úlcera de Bauru. Então, qual é essa doença causada por um protozoário conhecida como úlcera de Bauru? É a leishmaniose tegumentar americana que nós vimos na questão anterior. Esse vídeo é uma resposta às pessoas que pediram a parte 2 do vídeo para agentes de endemias. Se você ainda não assistiu a parte 1, eu vou colocar aí no card aí em cima. Se você gostou desse conteúdo e quer receber mais como esses, comenta aí embaixo, quero a parte 3, para me entender que você quer uma parte 3 de vídeos de resolução de questões para agentes de endemias. Tem muito vídeo legal de resoluções de questões aqui no canal. Eu espero que vocês gostem. Fiquem com Deus e até a próxima.